Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo trata das novas articulações políticas na Câmara Federal. Dessa conversa participam Ricardo Gebrim, advogado e representante da Coordenação Nacional da Consulta Popular, e Maria Aparecida de Aquino, historiadora da Universidade de São Paulo e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba. Até agora, o presidente legítimo da República conseguiu aprovar algumas pautas terríveis no Congresso Nacional. Mas isso é só o começo. Se o golpe se consumar, há indicação de que um enorme saco de maldades está por vir para realizar a pretendida reviravolta neoliberal. A gente discutiu isso no primeiro bloco. Nesse contexto, com essa nova conjuntura na Câmara, com a aproximação da fase final do processo de impeachment no Senado e em ano de eleições municipais, como vocês acham que irão se comportar os deputados da base do governo ilegítimo e os deputados da resistência democrática? O que eles poderão fazer? Gebrim. O professor Florestan Fernandes nos alertava, naqueles anos finais da ditadura militar, que nós estávamos ali num período muito decisivo, onde havia um projeto estratégico da ditadura militar, que era a abertura lenta, gradual e segura do Golbery, e havia um projeto popular que era de uma ruptura democrática. Né? Na verdade, hoje, olhando retrospectivamente, nós vemos que o alerta do professor era correto, porque se os militares não conseguiram plenamente o seu projeto, tampouco nós conseguimos a ruptura. Aquele pacto que se instalou, que é o pacto da chamada Nova República, da Constituição de 88, ele está sendo rasgado agora. Ele está sendo rompido de forma unilateral pelos setores golpistas. Porque é um golpe nítido na medida em que você está afastando a presidenta, né, que não tem nenhuma tipificação, nenhum crime. Né? E isso é muito mais perceptível internacionalmente, porque internacionalmente fica muito mais escandaloso que os parlamentares, quase todos eles envolvidos na corrupção, os novos ministros do Temer envolvidos em corrupção, afastam a única que não está envolvida na corrupção, que é a presidenta Dilma. A questão que se coloca para nós, um fato é esse que você falou, nós vamos ter uma ofensiva neoliberal. A outra questão é a seguinte, quais serão as pautas que a esquerda vai se recompor para retomar a luta democrática, para retomar as bandeiras democráticas. Eu estive aqui no teu programa um tempo atrás para falar da Constituinte exclusiva, reforma do política. sistema político. Veja, qual era o temor das pessoas naquele momento? Mas vocês são loucos em falar em Constituinte, porque a Constituinte nós podemos perder muitas coisas. Nós vamos perder muitas coisas agora, porque eles têm maioria no Congresso para acabar com quase todas as grandes conquistas sociais que nós temos da Constituição de 88. A grande questão é se nós vamos permitir que isso seja feito por emendas, com este governo ilegítimo, ou se nós vamos retomar a bandeira da Constituinte para discutir com a população aquelas mudanças estruturais que realmente interessam ao povo. Maria Aparecida. Bom, eu acho que estamos num momento extremamente difícil, né? Mas eu vejo a possibilidade, eu acho que quando o Gebrim fala a respeito da retomada da luta democrática, né, e traz o professor Florestan Fernandes de boa lembrança, sempre de excelente lembrança, eu acho que nós temos possibilidades de articulação. Tá? Só precisaremos ser astutos, como talvez não temos sido nos últimos anos, ou talvez de vida inteira. Né? Então, quando, por exemplo, o Lindbergh fala a respeito da esquerda, do comportamento, de certa forma, desastroso da esquerda, parece que não aprende. E aquela velha história, né? Quer dizer, a gente só se reúne na cadeia, a gente só consegue unificar os nossos desejos na cadeia. Então, talvez a possibilidade venha por aí. Ou seja, esse chamado está sendo tão forte, porque exemplos históricos nós temos, de momentos terríveis que a República Brasileira passou. Mas este momento, como falamos já, tem uma característica muito específica e ele é muito mais profundo. Quer dizer, ele vai nos levar para a pior situação que a população brasileira poderia ter, vislumbrar, vamos dizer assim. Né? Então, isto eu acho que também do negativo se tira o positivo. Então, eu acho que existe possibilidade, sim, de recomposição. E quem sabe a gente aprenda definitivamente que não é só na cadeia que a gente precisa se unir. Né? E vamos esquecer as dificuldades. Por exemplo, a presidente acabou de ser eleita
No dia seguinte já existiam pessoas, não só da oposição, a oposição toda armada, toda montada, não há dúvida nenhuma, mas do nosso próprio lado já existiam pessoas falando mal do projeto, de como não vai. Não é que não se deva falar mal, mas a gente precisa ser esperto o suficiente para saber quando a gente deve falar mal e juntar as nossas forças nos momentos desejáveis. Então, talvez esse seja um momento de possibilidade de resistência e as pessoas percebam finalmente que caminho será que a gente poderia definitivamente traçar para, na realidade, seguir adiante no bom caminho. Reconquistar a democracia e Reconquistar aprofundá-la. a democracia e aprofundá-la. Agora, como fazer isso? Então, trazer alguns elementos que são conjunturais, mas que são também estruturais no Brasil. Na conjuntura mostram aí as suas especificidades, singularidades, até uma ação mais específica. Estou falando, por exemplo, da mídia, estou falando da mídia, do judiciário, lembramos aqui, então, um judiciário, ou parte dele, que pratica um golpe, mas que pratica um golpe em nome da lei, quer dizer, um golpe limpinho e cheiroso, como disse Maria Aparecida, uma grande mídia que está totalmente abraçada com o golpe, aliás, foi um dos agentes do golpe, por razões de interesse imediato das corporações midiáticas no Brasil, monopolistas, enfim, que estão em crise com o advento da internet, mas, ao mesmo tempo, também por razões estruturais, porque são parte da plutocracia brasileira, parte da conformação do Estado brasileiro, sempre, desde que existem, viveram mamando nas tetas do Estado brasileiro. O Estado, portanto, para eles, deve responder aos seus interesses. Um Estado trabalhista, progressista, democrático, de uma democracia social com direitos sociais, os ameaça, né? Então, a gente tem a mídia, a gente tem o judiciário, a gente tem a direita e a extrema-direita, que em momentos de inflexão conservadora no mundo, como esse que estamos passando, aparece muito fortemente, reavivando coisas nazistas, nazifascistas, como Bolsonaro, Felicianos e coisas desse tipo, né? E então a gente tem um parlamento muito conservador, golpista, subserviente à plutocracia, cleptocrata, né? Quer dizer, a gente tem um monte de gente lá, mais de 100 deputados, investigados, condenados, investigados de corrupção a homicídio. Inclusive no governo do interino, há inclusive ministros e primeiro escalão, segundo escalão, com acusação de assassinato, tá certo? Quer dizer, esses são os agentes, os empresários, como a Fiesp, a entidade do Rio de Janeiro, né, das indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan e assim por diante. Quer dizer, então nós temos um quadro, digamos, de muitos atores que produzem uma espécie de blindagem, né? Eles são os donos do dinheiro, tem a grande mídia na mão, na grande mídia se ouve, já está dado, que eles já tratam o governo interino como permanente. Sim. O tempo inteiro. Eles tratam a queda da presidenta Dilma como fato consumado. Eles elogiam a equipe econômica e a política econômica neoliberal e sequer tocam ou lembram já dos desastres que o Temer produziu na educação, na saúde, na segurança pública, nos direitos sociais, na CLT e assim no pré-sal, na Petrobras e assim por diante, né? O blog da Alvorada, que é o novo blog da presidenta Dilma Rousseff, porque o blog do Planalto foi fechado pelo presidente Temer, pelo interino e ilegítimo Temer. Então, em alternativa a isso, a presidente Dilma abriu um blog, chama Blog da Alvorada, e lá se listou as 60 medidas nefastas e que atacam diretamente o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, com essa blindagem é difícil, né, a mobilização, é difícil o convencimento de grande parte da população, né, e a gente tem, embora tenhamos a internet, a gente vê que o movimento à esquerda, embora ele pipoque pelo Brasil inteiro, ele ainda não é exatamente um movimento de massas. Como a gente fazer essa defesa que você estava apontando, da defesa da legalidade e da luta pela Constituição de 88 e pela retomada da democracia? Bom, então, muito boa a tua descrição de contra quem nós estamos lutando, né? Das forças contra as quais nós estamos lutando. Agora vamos ver o que nós temos do nosso lado. Nós temos, em primeiro lugar, numa experiência histórica, onde foram raras as vezes em que governantes tomaram medidas de vinculação com o povo, como agora nós vivemos nesses anos, isso vai nos deixar uma memória coletiva
inquestionável. Porque são poucos esses momentos, na América Latina como um todo, poucos os momentos históricos em que governos, né, fizeram qualquer coisa que atingisse o povo. Então nós temos uma memória coletiva ao nosso lado. Segundo, nós temos uma classe trabalhadora que retomou sua capacidade de lutas e organização, e essa capacidade principalmente de luta se manifestou no crescimento do número de greves, que mesmo que caia agora com as dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando, a retomada, o reascenso da capacidade de luta não se mede apenas objetivamente pelo número de greves. Ele se mede também pela vontade de lutar, por enxergar na luta como forma algo que possibilita atingir seus interesses. Isso não mudou. Então nós temos potencialmente uma capacidade de luta por parte da classe trabalhadora. Precisa ser despertada. Precisa ser despertada, temos essa memória coletiva e temos uma situação política que facilitou a unidade. Veja, a possibilidade de surgir a Frente Brasil Popular é uma possibilidade muito importante porque ela juntou forças e construiu uma unidade que há poucos anos atrás era inviável e impossível. E foi exatamente a desgraça e a dificuldade que nos facilitou essa unidade. Mas é uma unidade que vai se recheando de conteúdo, inclusive de conteúdo programático, que essa é a intenção. Veja, nós temos... E dá esperanças de uma unidade à esquerda, né? Claro. Como uma frente ampla do Uruguai, por exemplo. E exemplos de frentes bem-sucedidas que nós temos no nosso continente. Essa reunião desses objetivos vai depender da habilidade política, vai depender de uma série de fatores que nesse momento são imponderáveis. Mas nós temos também uma situação de crise que não lhes facilitará, porque o Brasil representa, dentro do bojo dessa crise econômica mundial, um grande alívio, né, com tudo que ele representa em termos de privatização, setor elétrico, mudança no petróleo. Isso dá um fôlego, é claro, mas não é um fôlego gigantesco para o capitalismo como um todo, é um fôlego efêmero. Esta crise, ela segue se aprofundando, eles não são capazes de oferecer respostas em relação a ela, ou seja, esses elementos potenciais não fecham as portas para a capacidade de luta. A grande questão é que nessa luta, que tem que retomar as bandeiras democráticas, tem que ser usada. Nós, no debate da Frente Brasil Popular, nós da Consulta Popular, voltamos a erguer a bandeira de uma constituinte. Né? Nós acreditamos que não devemos ter medo de perder, porque já estamos perdendo. Nós já estamos perdendo as conquistas sociais de 88. O que nós temos é que retomar o conjunto de discussões, retomar o debate da estabilidade do emprego. Ah, mas já você quer falar em estabilidade agora? Sim, quero. Quero falar em redução da jornada de trabalho, quero falar em reforma agrária, quero retomar os grandes temas nacionais. Né? E isso só vamos fazer através de uma Constituinte. Você sabe, Gebrim, que tem um ditado do futebol que diz assim: o medo de perder faz a gente perder a vontade de ganhar. Ótimo. Acho que a gente andou à esquerda parlamentar no Brasil, sobretudo o PT, aí não é nem a esquerda, sobretudo o PT, que capitaneou governos que não eram exatamente petistas, porque eram governos de coalizão e tal, no presidencialismo brasileiro, mas de todo modo fez muitas concessões e em muitos momentos parece que o medo de perder tirou a vontade de ganhar. E aí, inclusive, gerou essa ambiguidade que faz com que parte da militância, do pessoal de esquerda, tenha dúvidas sobre o tipo de compromissos que algumas lideranças políticas parlamentares têm com a população, com os trabalhadores, com a esquerda. Como recuperar, digamos, esse sentido ético, né? Ético não no campo moral, da luta contra a corrupção, ético no sentido de você responder a um programa e a uma posição política de novo, né? Eu acho que o momento que nós estamos vivendo já está mostrando o caminho. E a gente, às vezes, tem dificuldade de enxergar o caminho no calor da hora, né? Então, por exemplo, vendo figuras como Vanessa Gradiotin, vendo figuras como Lindenberg Faria, né? Eu fico muito entusiasmada. O tempo inteiro muito entusiasmada. Vendo o próprio advogado José Eduardo Cardoso, eu fico até emocionada, né? Então, eu acho que o caminho está dado. É através de figuras como essas, não necessariamente eles, ou só eles, mas de figuras como essas, que você recupera a dignidade e que você encontra o caminho. Mas eu queria também puxar uma coisinha que você falou, porque é o que eu estudo imprensa, né? Estudo a questão da imprensa no regime militar, e pensar nessa questão da mídia, que é tão forte, né? Então, o papel da mídia.
Eu acho que nada do que nós estamos falando e esse desastre que está acontecendo aconteceria se nós não tivéssemos essa mídia tão fechada e tão pavorosa como nós temos tido nos últimos tempos. Eu lembro, não vou falar os nomes, né, mas lembro de figuras pelas quais eu tinha enorme admiração e de repente essas figuras estão apostando no pior, estão apostando no golpe, né? Então a questão da mídia é extremamente forte, como forte foi em 1964, ou seja, como forte foi em 1954. Esteve atrás do suicídio de Getúlio, esteve atrás do desastre que foi o golpe de 64 e está fortemente atrás. E isso me lembra, inclusive, aquilo que aconteceu na Argentina. Quer dizer, por que a mídia ficou tão temerosa, ou sempre está muito temerosa aqui no Brasil? Porque ela, efeito Olof, né? Ela pensa um pouco no Clarim, no que aconteceu no Clarim, né? Então, ela tem muito medo. Tem medo da regulação da mídia. Da regulação da mídia. E veja, o que aconteceu na Argentina não era tão terrível assim, ou nunca se pode imaginar que fosse terrível. Uma concessão que não poderia ultrapassar 28 possibilidades de canais. Caramba, não está bom 28? Mas mesmo assim se voltou contra e provocou o desastre na Argentina, como está tentando provocar o desastre no Brasil. Está tentando apenas, eu quero crer que ela não terá forças para isso. E queria lembrar um pouco do saudoso deputado e também jornalista Márcio Moreira Alves, que em 68, ele escreveu um livro chamado 68 Mudou o Mundo, né? Ele dizia o seguinte: nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo absolutamente atroz. Então, nós temos que enxergar isso. Nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo mundial absolutamente atroz. É preciso se preparar para isso. Para poder superar. Agradeço, Ricardo, Maria Aparecida, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo reafirma o compromisso e segue com você na luta em defesa da legalidade e da democracia. Forte abraço.